Passando agora um pouquinho pela parte que fala um pouco do Egito, né? Aqui temos algumas peças que são muito importantes, muitas são originais, algumas são originais, né? São muitas peças, algumas originais e outras são réplicas. Por exemplo, essa aqui é a réplica do Deus Pá, tá vendo? É uma peça de aproximadamente, é uma réplica de uma peça que seria de 2.500 anos antes de Cristo, certo? Então vocês estão vendo aí, nós temos muitas outras peças que vocês podem observar, que fazem parte da cultura e da história do Egito. Aqui nós temos uma peça original, que é desse gatinho, certo? De aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, tá? Ele era evocado quando iriam para as guerras. Então aqui nós temos a deusa Basté, né? Temos uma réplica dela em tamanho grande, também que a idade de 1.200 anos, e temos duas outras réplicas menores, também com o mesmo período, colocando a questão do mesmo período, que são de 1.200 anos antes de Cristo. São feitas em basalto negro, tá? O material é diferente. Vocês vão perceber que nós temos também aqui algumas réplicas, né, bem menores, de sacerdotes com seus guardiões, certo? Nós temos aqui, temos o sarcófago, né, no caso. Vamos chegando aqui pertinho da princesa Taossi, tá certo? Vocês podem observar aí, é uma réplica do sarcófago, na verdade. Nele era depositado o corpo mumificado. Alguns eram feitos de madeira, outros de pedra e até de ouro. Sempre tinha a fisionomia do morto. Então vocês podem observar esse da princesa, que é a tampa, né? A parte, ela está aqui em pé. Vocês encontram muito nos filmes, tá? Vocês têm aqui outras, nós temos, me perdoem, né, que é o Deus Bes, são peças, uma é peça original, que é essa deitadinha aqui, vocês estão vendo, ó, peça original, e a outra é uma réplica, certo? De 1.200 anos a réplica. Já a original, ela corresponde ao ano de 300 anos antes de Cristo. Então, assim, muita riqueza nesse museu itinerante do Egito, e que tem peças que são da Itália, né? E muita coisa de Roma, muita coisa de Pompeia. Então, assim, vocês têm muita cultura, muito conhecimento. Aqui é a réplica de um escriba, tá? É uma peça de aproximadamente 1.720 anos, ou 20 anos antes de Cristo. Os escribas, vocês sabem, eram os que dominavam a escrita e a matemática, certo? Exerciam cargos importantes perante a sociedade e faziam parte da alta classe social, abaixo dos sacerdotes. Então vocês têm também um pouco disso aí para conhecer, tá? Aqui nós temos uma outra réplica, que é da Deus Apis, tá? É uma peça de aproximadamente 1.400 anos, que é o touro Apis, que era em certas dinastias uma forma de manifestação do deus Osíris em relação à fertilidade, pois o touro era muito utilizado na agricultura, certo? Ó, e seu esterco como adubo, e outras dinastias também relacionando a Pá, tá? Então temos aqui. São tantas peças, não dá para falar de todas, mas vocês podem conhecer um pouquinho do museu itinerante, né? Essa parte aqui de baixo, ela é todo o Egito. Vocês vão ver peças incríveis, certo? Aqui outra réplica, é Deus Horus, certo? E vocês também vão perceber que há algumas outras peças muito importantes e que mostram muito da cultura do Egito. Aqui é o faraó, é uma réplica da peça de 1.420 anos antes de Cristo,
Aqui é o faraó Amenhotep II. Ele era filho do faraó Tutamés III e governou entre 1436 a 1401 a.C., certo, gente? Ele era conhecido como faraó atleta. Aqui nós temos outra réplica, tá? Que é do faraó Tutamés I. E aí, essa se refere a 1500 anos antes de Cristo. E lembrar que ele foi o faraó da 17ª dinastia, né? Sucessor de Amenhotep I, certo? Mas só ficou 13 anos no poder, certo? Aqui outras épocas. Vamos lá. Outro faraó, né? Então assim, eu não vou falar rapidinho e vou mostrando apenas as réplicas, certo? Réplicas e originais. Nós temos muito material aqui. Ó, aqui é uma peça original. Essa peça tem aproximadamente 6 mil anos, né? Ela é de 1500 a.C. e ela foi uma das primeiras manifestações de arte mesmo. As mulheres eram honradas pelo dom da maternidade, o que justifica, né, como diz aqui, as obras da época, com o ventre representando a vida, os seios representando o alimento, tudo bem destacado. Assim como a gente observa também na cultura, né, quando você vai para alguns outros povos da África, a questão da barriga, né, do seio. Essa outra peça aqui também é original, vocês estão vendo ali, de 4.200 anos antes de Cristo, né? E o material ao seu lado, com 3.000 anos, é de 3.000 anos antes de Cristo, certo? E aí vocês têm todo esse material aqui. As réplicas. Aqui nós temos o faraó Tutankhamon, né? Que vocês já ouviram na música, já ouviram também em vários filmes. É uma réplica da máscara mortuária de aproximadamente 1323 anos antes de Cristo. Aqui nós temos a sandália, tá? É uma réplica da original, da peça original de 1340 anos antes de Cristo, no caso a peça original. Então essa é uma réplica dela. Vamos lá. Aqui nós temos o faraó Ramsés II. Vocês estão observando aí. Foi o faraó durante 67 anos, nomeado aos 5 anos, quando ele tinha 5 anos, e faleceu aos 72 anos, tá? Então, foi o grande faraó, considerado o grande faraó. Vamos aqui, rapidinho. Vamos ver uma outra peça. Pronto. Essa peça é o manequim do faraó Tutankhamon, certo? É uma réplica também que mostra o original, que seria de 1323 anos antes de Cristo, certo? Foi encontrado na tumba entre o tesouro do faraó em tamanho natural. Então era utilizado para prova de roupas e joias. Simplesmente o manequim que é utilizado o tempo todo, né? Então vamos lá. Vamos mais um aqui, rapidinho, que é a rainha Nefertiti. Olha só que coisa linda. Essa é a rainha Nefertiti, é uma réplica da famosa peça dela, que a peça original é de 1360 a.C., né? E é de calcário. Tá certo? O olho direito de cristal e de rocha.
Eu vou só mostrar rapidinho aqui algumas outras peças, não dá para mostrar todas, mas só mais algumas peças aqui. Essas são originais, todas originais, vocês estão vendo aqui, certo? Vou devagarzinho para que vocês possam olhar com calma. Pronto. Todas peças originais também aqui. E aí vocês têm outro material todinho feito. Aqui são peças originais também, certo? Há muito material. Vamos aqui. Vamos andar um pouquinho aqui para ver a múmia, né? Vocês vão dar uma olhada aqui nessa múmia, tá? É uma réplica, tá? Da múmia original, de aproximadamente 1700 anos antes de Cristo. Aqui. Aqui também é uma réplica de uma múmia criança, certo? Aqui. Ela é de 1000 anos antes de Cristo, essa réplica é referente ao original de 1000 anos antes de Cristo. E aqui nós temos uma outra múmia, uma réplica de outra múmia de um sacerdote que não foi identificado no período. Tá certo? Vamos lá, meninas, com suas peças, com suas cores, tudo que era utilizado por ele naquele período. Vamos lá. Aqui entramos na sala que tem os sarcófagos. E aí vocês vão ver as réplicas, né? E observando essas réplicas, vocês têm uma ideia de como os originais são espetaculares, né? Então vamos lá. Aqui são as réplicas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não dá para mostrar tudo, mas dá para pegar algumas peças que são muito importantes, né? Aqui são aquele filho nascido morto do faraó Tutankhamun, e aí você tem os 2 sarcófagos. Vocês veem mais em filmes ou em livros de história. Esse aqui, ele não é esse aqui é uma réplica da múmia original, ó, certo? A cabeça de uma múmia também que não foi identificada, referente a 1200 anos antes de Cristo.